Então, vamos fazer mais um exemplo com relação à matéria de concreto 3, né? E o exemplo agora será referente a sapatas isoladas, né? O primeiro exemplo pertinente às sapatas. Tá? Os itens importantes que nós devemos observar nesse exemplo, além da dimensão do elemento que vai descarregar a carga sobre a sapata, que é o pilar. Perceba que está falando pilar centrado. Se é um pilar centrado, é um pilar que vai estar posicionado no eixo, no centro da sapata. Se é sapata isolada, é a sapata que só tem um pilar, que só recebe um pilar. Sapatas que recebem mais de um pilar são sapatas associadas. Então, sapata isolada é uma sapata para um pilar. O pilar é centrado, quer dizer que o pilar está colocado ao eixo dessa sapata, CG do pilar, centro de gravidade do pilar, é o CG da sapata também, tá bom? O carregamento que esse pilar exerce sobre a sapata, 130,3 toneladas força, e aí os demais dados que são de praxe, né? Concreto, resistência do concreto à compressão, tensão de escoamento do aço, cobrimento, e a distância da face inferior, que é a face tracionada, até o eixo da armadura de tração, 5 centímetros aqui. E aí tem algumas informações importantes necessárias para a resolução ainda do exercício, resolução do exemplo. A partir da sondagem, né, principalmente da sondagem, SPT, o consultor de solos, consultor de frações, definiu que a tensão admissível desse conjunto, dessa sapata, vai ser de 0,25 MPa. E aqui algumas informações adicionais, é que a sapata seja retangular e homotética. Se a sapata ela tiver que ser homotética, automaticamente ela vai ter que ter o mesmo formato definido aqui em cima do pilar. Ou seja, se o pilar, a gente já está observando que é um pilar retangular, e a sapata tem que ser homotética, automaticamente a sapata também será retangular. Lembrando aí o que é a sapata homotética, é aquela sapata que tem a relação entre os lados, entre o pilar e a sapata, iguais. Ok? Então, os lados da sapata e os lados do pilar terão uma mesma relação. Na sequência, a gente vai fazer isso durante o exemplo, então, numericamente, vai ficar mais fácil de compreender. Tá bom? Só vamos passar algumas informações que são importantes de ajustar antes do início dos cálculos, que são o quê? São os dados nas unidades que nós precisaremos utilizar. Então, a carga do pilar, que é o NK, né, a carga característica do pilar, e que também podemos encontrar, podemos visualizar como F, né, a força, o FK, o NK e FK igual. Já está descrito aqui, ó, 130,3 toneladas, que para esse exemplo nós vamos usar em kilonewtons. Então, se estaremos adotando kilonewtons, então nesse caso será 1.303 kilonewtons, ok? E não toneladas, multiplicando ali por 10. Outro dado importante é que a tensão admissível do solo aqui, essa tensão admissível, sigma barra, está em 0,25 MPa. Se a gente já passou a unidade de carga de força para kilonewtons, também vamos utilizar a tensão admissível do solo em alguma unidade que adote kilonewtons. Então, tensão a gente sabe que a definição por si só é força sobre área. Então, 0,25 MPa, nós teremos aqui 250 kilonewtons por metro quadrado, nesse caso, tá? Então, uma conversão aqui de MPa para quilonewton por metro quadrado para ficar condizente com os esforços utilizados, tá bom? Só tomem cuidado, prestem atenção que a unidade de área adotada aqui na tensão foi em metros quadrados, tá? Então, isso significa que mais adiante a gente não pode considerar centímetros quadrados ou centímetros apenas. Com relação
algumas definições que nós já sabemos, né? Força sobre área. Qual é a condição aqui? O termo área está sendo chamado, vai ser chamado aqui de S, tá? Então, a sigla, a letra para área, nós adotaremos como S, onde S é A vezes B. Quem é A, quem é B, né? São os lados da sapata. Então, se eu tenho aqui o elemento A, o elemento B. Semelhante ao que pode se adotar, por exemplo, em blocos sobre estacas, né? Um lado é A, o outro lado é B, tá? Então, isso nós fazemos também aqui no caso de sapatas. E o S, a área desse conjunto, vai ser um lado vezes o outro, como a gente já sabe, a área do retângulo ou a área do quadrado aí. Agora, eu sei qual é a carga do pilar. E também sei qual é a tensão que o solo aguenta. Então, eu preciso saber qual é a área que vai fazer o quê? Vai gerar uma tensão menor, ou no máximo igual, a que o solo aguenta. Eu jamais posso ter um conjunto, ou seja, a carga do pilar e a área da sapata, que gere uma tensão maior do que a que o solo aguenta. Sempre essa tensão do conjunto tem que ser menor do que a que o solo aguenta, que é a tensão admissível. Então, o que nós faremos aqui? A área, ela vai ser força dividido pela tensão. Que tensão? Aqui a gente vai adotar tensão admissível, ou seja, sigma barra. Bom, então nesse caso aqui, o que nós temos? Como já foi definido anteriormente através do slide anterior, onde a gente ajustou as unidades, digamos assim, então eu tenho aqui, ó, 1.303, ok? Em kilonewtons, 1.303, dividido pelo 250, que é a tensão admissível do solo. Acontece que não é só isso. Por quê? Lembrando que o F, que é a carga do pilar, F ou N, como eu citei, o 1.303, ele é exatamente o quê? A carga que desce pelo pilar. Mas e o peso próprio do elemento? O peso próprio pertinente ao elemento de fundação? Não está considerado aqui. Então, em outras palavras, esse 1.303 kN é a carga que vem pela planta de cargas da edificação, ou seja, a carga do pilar, na base do pilar. Então, assim como é comumente realizado em blocos sobre estacas, nós majoramos esse valor da carga do pilar em 5%. Que é, no caso, a multiplicação aqui por 1,05, que é justamente o acréscimo aí de 5% da carga do pilar para efeitos de consideração do carregamento do peso próprio da sapata. Então, agora sim, feito essa condição com relação ao peso próprio do elemento, divide-se pela tensão admissível que o solo suporta, e aí a gente vai chegar numa área que é a área do conjunto, a área que o conjunto pode ter. Então, ao se aplicar essa equação aqui, se eu multiplico diretamente a carga, eu tenho lá um valor de 1.368,15. Dividindo isso por 250, nós temos uma área de 5,47, ok? Lembrando que esse 5,47, a unidade da tensão admissível, era quilonewtons por metro quadrado. Então, aqui nos resta apenas uma área em metro quadrado. Ok? Então, essa é a área que a sapata precisa ter. Agora, uma coisa é importante, por definição aqui, ó. Essa área que nós adotamos como S, a nomenclatura dela, ela vai ter que ser exatamente isso, ó. Maior ou igual a 5,47. Ok? Tá? Podemos colocar aqui, né? Portanto, né? A área maior ou igual a 5,47. Por que tem que ser maior ou igual? Porque se a área for menor, a tensão no conjunto vai superar a tensão que o solo aguenta. Ok?
Então, sempre vai ter que ser 5,47 ou mais, né? Nesse caso aqui, claro, metros quadrados, como já havíamos falado. Após a definição da área da sapata, nós temos que definir, então, as dimensões dos lados dessa sapata. Acontece que, se nós tivéssemos um pilar quadrado, as dimensões dessa sapata também seriam quadradas. Agora, por condições dessa sapata ser retangular, em função do pilar também ser retangular, nós utilizaremos equações diferentes. Se o pilar fosse quadrado e a sapata, consequentemente, também quadrada, nós teríamos que um lado da sapata seria igual ao outro lado da sapata, A igual a B. Com isso, ficaria fácil de localizar uma das dimensões, porque bastaria encontrar, né, tirar a raiz quadrada da área da sapata, sendo A igual a B, a sapata quadrada, a raiz quadrada dessa área seria o suficiente. Entretanto, não é isso que nós vamos utilizar, não é isso que nós vamos considerar, em função do nosso pilar ser retangular. Nós sabemos que o pilar possui dimensões 75 centímetros por 20 centímetros, onde nós consideramos 75 como sendo A0. Importante lembrar que A0 ou AP são iguais, e a mesma coisa vale para B0 igual a BP, são iguais, ok? Então, no nosso caso, A0 vale 75 centímetros e B0 vale 20 centímetros. Aqui embaixo no corte, na figura, nós temos, né, a dimensão informada como A0, por exemplo. Na equação que nós utilizaremos para encontrar a dimensão A, o lado maior da sapata, será também considerando A0 e B0 nas suas componentes. Então, A, que é o maior lado da sapata, está para A0, que é o maior lado do pilar, assim como B, que é o menor lado da sapata, está para B0, que é o menor lado do pilar. Então, com isso, nós conseguimos calcular essa dimensão A, que é o maior lado da sapata. Lembrando que, se a área da sapata que nós calculamos anteriormente está em metros quadrados, vamos utilizar também dimensões em metros, as dimensões em metros para o cálculo da maior dimensão da sapata. Então, A0, que é 0,75, menos B0, que é 0,20. Ok? Tudo isso dividido por 2, somado, então, essa segunda parte da equação, onde nós tiraremos a raiz quadrada da área, 5,47, e somando, então, com 0,25, nesse caso, 0,25 também pode ser encontrado aí em algumas equações como 1/4, né, que é a mesma coisa, 0,75 menos 0,2, que são os 20 centímetros, isso elevado ao quadrado, e a raiz quadrada ali no final. Essa equação é uma equação simplificada que serve para encontrarmos os lados da sapata. Outras tantas equações, que talvez não estejam tão simplificadas como essa, podem ser encontradas em diversos livros ou apostilas também. Bom, o resultado desse cálculo vai gerar um lado da sapata como 2,63 metros. Bom, conhecido um lado da sapata, nós também podemos conhecer o outro lado da sapata, uma vez que B será encontrado, né, a partir desta equação acima, né, a partir da área dividido pela dimensão A. Com isso, nós temos para B 5,47 dividido 263, que acabamos de encontrar. Perceba que nenhuma das dimensões por hora está arredondada ainda. Faremos isso na sequência. Então, 2,08
metros. Tá? Então, esse é o segundo lado da sapata, no nosso caso agora, o menor lado desse elemento. Bom, dessa condição, nós podemos chegar a um determinado arredondamento para os lados da sapata. Então, aqui poderemos utilizar, portanto, 2,65 metros, e aqui 2,10, né, dimensões múltiplas de 5 ou de 10 são suficientes, inclusive são melhores aí para a obra na definição dos elementos. Bom, então, ainda nessa sapata, nós teríamos aqui 265 centímetros e 210 centímetros. Como dito anteriormente, o maior lado da sapata com relação ao maior lado do pilar, o menor lado da sapata com relação ao menor lado do pilar. Além de localizar as dimensões dessa sapata, nós teremos que verificar uma das condições iniciais do exemplo, que é as relações dos lados da sapata e do pilar fossem iguais, ou seja, aquela condição de sapata homotética. Então, para isso, nós temos o maior lado da sapata menos o maior lado do pilar tem que ser igual ao menor lado da sapata menos o menor lado do pilar. Sendo assim, 265, aqui já fazendo o cálculo, utilizando as unidades em centímetros, as dimensões em centímetros, 210 menos 20. Com isso, nós temos que 190, né, vai ser igual a 190. Isso significa dizer que os lados da sapata, as relações entre os lados da sapata e os lados do pilar são iguais. É, de fato, uma sapata homotética, e essa condição é desejável. Primeiro porque tendo essas relações iguais para cada direção, isso gera com que os esforços que nós veremos mais adiante também serão iguais. Nós podemos dizer que é uma sapata com distribuição de esforços tanto na direção X, na direção horizontal, como na direção Y, né, a direção vertical aqui, são iguais. Os esforços serão iguais nas duas direções, uma vez que a sapata é homotética, uma vez que as relações dos lados são iguais. Isso também facilita as condições de cálculo, uma vez que nessas condições de cálculo, se as relações são iguais, eu não preciso ficar calculando para as duas direções. Os resultados serão iguais, conforme nós veremos mais adiante no cálculo dos esforços e assim por diante. Para a altura da sapata, se a ideia é utilizar elementos de fundação, no caso a sapata rígida, tem que atender a esta condição, que é uma condição normativa, né? Ela precisa atender essa relação aqui, essa inequação, para que ela seja rígida. Então, no nosso caso, é só acabar fazendo o cálculo com relação ao A e o AP. Então, aqui 265, aqui eu já estou usando as unidades em centímetros, tá bom? B menos BP, 210 menos 20. Perceba que ambos vão resultar no mesmo valor. Por que ambos resultarão no mesmo valor? Pelo fato da sapata possuir relação entre os lados iguais, aquela condição da sapata homotética. Então, inclusive, é uma vantagem essa questão de sapata homotética do princípio de cálculo, que ele fica até um pouco facilitado, porque acaba calculando uma vez só, nem haveria necessidade de calcular os dois lados aqui, porque se ela de fato é homotética, se ela de fato respeita aquela relação vista anteriormente, então aqui ela não vai dar diferente mesmo, nem pode dar diferente. Então, para essa consideração, para esse efeito de consideração de altura da sapata, nós teremos que adotar, portanto, uma altura que atenda a essa condição. Se nós utilizarmos, por exemplo, 65 centímetros de sapata, automaticamente nós teremos uma sapata que é, de fato, rígida, né? Ela vai atender
as condições de sapata rígida, ok? Poderia considerar também uma sapata com altura de 70 centímetros, também poderia, né? Nesse caso, nós acabaríamos tendo uma sapata um pouco mais alta, tá? Mas desde que ela seja maior do que a relação adotada, ela vai ser considerada uma sapata rígida. Nesse caso, 65 centímetros adotaremos. Conhecidas as dimensões da sapata em planta e também a altura, deste modo a gente acaba encontrando também, tendo como encontrar o ângulo de inclinação da sapata nesse formato cônico. Lembrando que a vantagem de se utilizar o formato cônico é pela condição de eliminar esse trecho de concreto que acaba consumindo, né, um volume aí e que, nesse caso, a gente pode acabar deixando de utilizar pelo fato de não termos os esforços naquela região, tá? É bastante comum o pessoal na obra querer utilizar a sapata diretamente retangular, completamente retangular, porque de fato facilita, né, na obra você não ter que fazer esse chanfro, né, mesmo que seja na região de concreto, tá? Mas quando a sapata é grande, nesse caso aqui nós observamos que ela é uma sapata que tem um certo volume, né, uma vez que ela tem dimensões aí de 2,65 por 2,10, então nesse caso vale a pena utilizar o chanfro porque a economia de concreto passa a ser considerável. Para sapatas de tamanhos mínimos, ou seja, aquelas sapatas de 60, 70, 80, eu diria que até em torno de 1 metro e pouquinho, é bastante comum utilizar a sapata inteira retangular, né? Volumétrica, parecendo com um bloco, né? Mas para dimensões maiores já justifica o uso de sapatas com formato cônico. Para essa verificação aqui, verificação do ângulo da sapata, lembrando que o ideal é que essa sapata possua um ângulo teta de até 30 graus, que seja fácil executar esse acabamento, né? Porque se eu tivesse que ter uma sapata com um formato onde o ângulo tivesse que ser desse formato, né, maior aí do que 45 graus, então nesse caso seria muito mais trabalhoso para gerar esse formato na sapata. Tá? Então a ideia é trabalhar com ângulos próximos aí de 30 graus, ou no caso limitado até 30 graus. Então com isso, se nós adotamos 65 centímetros para o H0, que é esse trecho aqui, né, trecho pertinente à base da sapata, ele é obtido por 1/3 da altura. Então, 65 dividido por 3, 1/3 da altura, desde que também adotemos uma altura mínima para ele de 15 centímetros. Nesse caso aqui, está gerando 21,7 centímetros. Tá? Então, se nós optarmos por um H0, faltou o zero aqui, né? Por um H0, de 25 centímetros, então a gente atende o mínimo de 15, ok? Poderia arredondar para 20 centímetros, não teria problema também, tá? Importa adota-se um valor para H0 e verifica o ângulo. Se a intenção é usar a sapata cônica, então a gente acaba verificando esse ângulo, tá bom? Então, eu consigo verificar esse ângulo através do quê? Se eu tenho aqui, né, esse trecho aqui, eu conheço, eu consigo saber quanto é esse trecho. Afinal, se nós temos aqui embaixo 25 centímetros para H0, automaticamente aqui em cima nós temos 40 centímetros, certo? Então, se eu sei essa altura e também consigo saber essa distância, que essa distância aqui a gente consegue saber, nós vamos verificar agora. Então, se eu sei os lados, né, do triângulo retângulo, se eu conheço os catetos, consigo
encontrar, então, o ângulo dessa condição. Lembrando aqui que a operação que a gente vai utilizar nesse caso é a tangente. Então, a tangente do ângulo θ ali vai ser o quê? O que a gente chama de cateto oposto por cateto adjacente. Né? Cateto oposto dividido aqui pelo cateto adjacente naquele caso. Bom? Então, o cateto oposto ao ângulo eu sei que é o valor de 40 centímetros. Né? Estamos usando agora em centímetros. O cateto adjacente. No caso do cateto adjacente, a gente consegue descobrir a partir dessa distância aqui. Ó. Então, observem aqui. Se esse lado da sapata possui 265 centímetros, eu sei que na metade dele, ela vai ter uma distância de 132,5. Então, 265 dividido por 2 dá 132 para um lado, 132,5 para o outro, só que ainda não é a dimensão que eu quero. Eu preciso descontar aqui ainda, preciso descontar metade do pilar. Quem que é o pilar nesse sentido? O pilar nesse sentido possui 75 centímetros. 75 dividido por 2 dá 37,5. Então, aqui nesse trecho, ó, nesse trecho aqui, deixa eu fazer a linha certa, né? Então, aqui 132,5 e mais aqui embaixo vai ser 132,5 menos 37,5. Isso já gerou 95 centímetros, certo? Agora, além dos 95 centímetros, nós vamos descontar quem? Descontar esse dente aqui, que é bastante usual para o apoio da forma, o travamento da forma do pé do pilar, né? O travamento que muitas vezes a gente chama esse travamento de gastalho na obra, tá? Então, para poder fazer esse travamento, para poder posicionar a forma do pilar ali, eu preciso ter um trecho reto. Esse trecho reto aqui, em geral, 2,5 ou 3 centímetros. Então, se eu tenho 95 e vou ter que tirar mais 2,5, então aqui fica 95 menos 2,5, né? Ficaria 92,5. 40 dividido por 92,5, e aí na sequência a gente acaba executando aí o inverso da tangente, né, o arco tangente, para poder achar o ângulo. Lembrando que, ao se fazer o cálculo, a calculadora deve estar em configuração degree, né, no caso em graus, para poder achar o ângulo corretamente. Então, fazendo essa verificação, chega o ângulo de 23,4. Tá? Uma casa decimal aqui é suficiente. 23,4 graus. 23,4 graus é menor do que os 30 graus, que acaba sendo o limite pertinente à condição do concreto no formato cônico. Tá? Então, se isso daqui ocorreu, é uma situação desejável, ok? Então, nesse caso, a gente acaba conseguindo prosseguir, porque atendeu às condições de ângulo do formato da sapata. Após conhecidas todas as dimensões em planta da sapata, também a altura e, na sequência, o ângulo de inclinação da face superior dela, para que ela tenha formato cônico, então, nós fazemos as verificações normativas. O que é a verificação normativa nesse caso? É essa condição de tal SD menor ou igual a tal RD2. O que isso significa? É a verificação da compressão diagonal na sapata. Nós temos que verificar se a força que o pilar exerce sobre a sapata, ela não pode gerar um esforço semelhante aí ao que a gente poderia entender como até mesmo um pulsionamento, por exemplo, né? Então, imagine que eu tenho a base da sapata
e aí o pilar acaba subindo na sequência. O que é essa condição, né? Então, se a sapata está recebendo todo o carregamento do pilar aqui, nós verificamos, veja só, U vezes D. O que é U? U vai ser o perímetro que nós vamos utilizar do pilar, é o perímetro do pilar, tá? U é o perímetro do pilar. O D, assim como nós podemos visualizar em lajes, vigas e até mesmo blocos, D é a altura útil do elemento, ou seja, da região, daqui do topo, né, da região comprimida até o eixo da armadura tracionada. O que é isso? Nós estamos verificando uma área que está, né, projetada aqui, ó, no mesmo sentido do pilar, tá? Como se fosse essa região aqui. Por quê? Nesse caso, como eu disse, o pilar está empurrando o conjunto todo para baixo. E aí nós temos o solo, né, com aquela tensão admissível que observamos, né, um solo com a sua tensão admissível reagindo, né, ação e reação aqui nesse caso. Então, a compressão diagonal que acontece nessa região, também para verificar se não ocorre essa condição que nós estamos falando. Para essa situação, nós podemos encontrar quem? O FSD, só que nesse caso, o FSD que vamos considerar já é aquela situação com o peso próprio, então 1368,2, né, 0,15, se não me engano, no cálculo, arredondando aqui para 0,2, e multiplicar pelo coeficiente de segurança, o gama F aqui nesse caso, porque eu já tenho aqui o D, né, então, aplicando o coeficiente de segurança. E tudo isso vai ser dividido, então, por uma determinada área. Qual que é a área? É essa área aqui em relação à projeção do pilar descendo na sapata. Então, todo o perímetro do pilar, que nesse caso vai ser 150, da onde saiu 150? É 75 mais 75, que são os lados do pilar. E o outro lado do pilar? O outro lado do pilar tem 20, então 20 mais 20 é 40. Conhecido o perímetro do pilar, 150 mais 40, nós multiplicamos pelo D. O D vai ser quem? Vai ser a altura da sapata. No nosso caso aqui, a altura que nós acabamos utilizando foi de 65 centímetros. Só que lembrem-se que o D é a altura útil. Então, para isso, eu preciso desconsiderar aquela altura pertinente à superfície inferior, a superfície de baixo da sapata, é o eixo da armadura, que nesse caso, nesse exercício aqui, foi proposto como sendo 5 centímetros. Ao fazer todo esse cálculo, né, multiplicando 190 vezes 60, né, 190 é 140 mais, 150 mais 40, dá 190, vezes 60, que é o 65, menos 5. Isso, nesse caso, uma outra condição importante é que a gente está fazendo em centímetros, tá? Então, nesse caso, tem centímetros, depois a gente não pode esquecer de verificar sempre em centímetros também. Esse valor, ele acaba dividindo 1,368, sempre aplicando o coeficiente de segurança. Então, o resultado desse cálculo, ou seja, tensão solicitante de cálculo aqui, 0,17, arredondando aqui, né, quilonewtons, dividido, né, por centímetro quadrado. E 0,17 kN por centímetro quadrado é uma tensão ainda, uma força dividida por uma determinada área. Isso daqui, esse 0,17, é o valor que está efetivamente acontecendo na sapata. Ou seja, lá no conjunto existe isso. A gente vai verificar se o que existe no concreto suporta isso ou não. Se o concreto que nós adotamos vai suportar isso ou não. Então, como está dizendo a relação aqui, a solicitante tem que ser maior, o concreto tem que ser, perdão, a solicitante aqui tem que ser menor do que aquilo que o concreto resiste, né? Jamais eu posso ter uma solicitação que supere a resistência do material, no caso da resistência do concreto.
E para poder calcular o tal RD2, eu preciso do αβ. O αβ, então essa grandeza que a gente tem na norma em função do cálculo em MPa, vamos calcular aqui embaixo o αβ primeiro, para depois adotar no tal RD2 acima. Então, se eu tenho aqui 1 menos FCK de 250, se o concreto dessa obra adotado foi de 25 MPa, então 1 menos 25 dividido por 250. Então, nesse caso aqui, 25 por 250, eu tenho 0,1. 1 menos 0,1, 0,9 é o αβ dessa grandeza adimensional, não tem unidade mesmo nesse caso, né? A gente vai manter do jeito que está. E na sequência o FCD, então 0,27, que é da redutora aqui da equação, 0,9, que é o αβ, e o FCD. O FCD leva em consideração o concreto, que é o FCK com o gama C. Gama C 1,4, costumeiramente usado, né, costumeiramente usado em cálculo de vigas, laje, né, o mesmo gama C. O que acontece é que se nós estamos usando em kN por centímetro quadrado, para que nós tenhamos as mesmas unidades, esse 25 MPa dividindo por 10 fica também em kN por centímetro quadrado. Então, com isso a gente chega a um resultado coerente, né, com unidades compatíveis. O cálculo dessa tensão resistente, ela vai resultar num valor de 434, que acabei usando uma unidade a mais, né? Uma casa decimal a mais. O quilonewton também por centímetro quadrado. Então, 0,17, temos que verificar. Nesse caso, é menor que 0,434. Se isso é menor, atende aquilo que estava designado lá em cima, inicialmente, uma vez que não pode superar o que está acontecendo no local, né? A obra não pode superar aquilo que o material concreto, nesse caso, aguenta. Então, isso aqui, ok. A verificação foi atendida nesse caso. Após ter passado o cálculo na verificação do concreto, nós vamos encontrar a força de tração e, consequentemente, a armadura de tração. Então, o cálculo da força de tração vai levar em conta a força vertical, né? Aqui está chamando de FV, mas é o mesmo FK, o mesmo NK que nós inicialmente vimos no início do exercício do exemplo. Tá? Então, FV é o mesmo FK ou NK que a gente já tinha. Nesse caso aqui, considerando o peso próprio do bloco, então 1,368 dividido por 2, tá? Com o valor lá daquele 5% do peso próprio do bloco, ou melhor, da sapata, no caso, e o A menos a zero. Então, aqui, 265 menos o A zero, que era de 75. Cuidado com as unidades, que se nós estamos utilizando em centímetros aqui, embaixo também teremos que utilizar em centímetros. Então, o D, nós já até calculamos na equação anterior, nas verificações, sendo 65 menos 5, né, a altura menos o D', né? 65 menos 5. A força de tração vai chegar a ser um valor 17103 vezes a segunda parcela da equação, que nesse caso 3,17 usando duas casas, né? Então a força de tração final aqui, ou também simplesmente chamada de tração, também muitas vezes chamada só de tração, vai valer aí 542,17, também arredondando para duas casas. Perceba que a força de tração, o F e a unidade será em quilonewtons. Bom, afinal, o centímetro aqui que ocorre aqui em cima dessa parcela aqui em cima, né? Corta com um centímetro aqui embaixo na altura, né? Então, isso corta em cima, corta embaixo, acaba gerando só
kN, 542 kN. Importante que, se eu quiser verificar essa força de tração em duas direções, nós temos que fazer o cálculo para cada direção. Ou seja, sapata sendo retangular aqui, o pilar também sendo retangular, eu vou ter uma tração na direção X, tá? Tração aqui nesse sentido, na direção X, e outro na direção Y, uma tração para cada direção. Acontece que, se a sapata é homotética, ou seja, a relação dos lados são iguais, quando eu fizer a verificação para Y, se eu mudar isso daqui e fizer para Y, o que acontece? Em vez de usar 265, nós utilizaríamos 210, ok? E aqui seria 20. 265 menos 75 dá 190. 210 menos 20 também dá 190. Logo, o resultado é igual. Isso significa dizer que, quando a sapata é homotética, Ft, ou seja, a força de tração na direção X, é igual à força de tração na direção Y, quando a sapata é homotética. Por isso que eu comentei anteriormente que o uso de sapatas homotéticas também facilita no cálculo, porque daí eu não preciso fazer essa verificação duas vezes, esse cálculo duas vezes. Isso prova que a sapata que tem a relação dos lados entre pilar e sapata iguais, gera uma distribuição, ou seja, em X e em Y, de esforços iguais também. A gente poderia dizer que é uma sapata melhor equilibrada, por exemplo. Tá? Porque nas duas direções, a quantidade de tração existente é igual. E se a quantidade de tração é existente, isso significa dizer que a quantidade de armadura também vai ser igual. Porque eu tenho aqui AST X, que vai ser igual a AST Y. No nosso caso, sendo. Portanto, a força de tração, ou só tração, como eu disse, 542,17, isso multiplicado pelos coeficientes de segurança. Lembrando que, por se tratar de um elemento de fundação, existe o γ-N, aquele coeficiente adicional, utilizado aqui como 1,2. Tudo isso dividido pela tensão de escoamento do aço, utilizando a tensão de escoamento do aço CA50 em kN por centímetro quadrado, isso aqui fica 50 dividido por 1,15. Não precisa, portanto, fazer o cálculo duas vezes, ou seja, tanto em X como em Y, pelos motivos que nós observamos, e a quantidade existente de armadura nesse conjunto vai ser de 20, quase 21 centímetros quadrados, né? 20,95 centímetros quadrados. Importante lembrar, isso é bastante importante mesmo, é que nas duas direções nós teremos essa quantidade, tá? Então, ou melhor dizendo, né, em cada direção, seja Y, seja X, nós teremos essa quantidade. Calculado, portanto, a área de aço, né, como já dito, tanto em uma direção X e na outra direção Y, adotaremos a mesma quantidade de armadura, né? Então, para isso, nós precisamos ter o desenho de formas, que se apresenta aqui agora, então, o desenho de formas, onde serão adicionados as informações importantes aqui para a gente, né? Bem como os dados pertinentes às dimensões e também outros itens, né? Então, a ideia é sempre ter uma dimensão, um desenho da planta do exercício, um desenho da planta da sapata, além disso, o corte em uma direção e o corte na outra direção, tá? Então, esse exercício aqui, no caso dessa sapata, nós ficamos com 265 centímetros nessa dimensão
e a sapata tem 75, sapata não, perdão, o pilar tem 75 centímetros nessa mesma direção horizontal. Na direção vertical, a sapata tem 210 e o pilar tem 20 na mesma direção vertical também. A altura total da sapata, né, essa altura total, de valor igual a 65 centímetros. E a altura do pé da sapata, que é esse trecho vertical aqui, de 25 centímetros. Outra informação importante é destacar as linhas, né, deixar as linhas aqui que representam a região diagonal cônica da sapata. Tá? Então, essas linhas representam o fato da sapata ter aquela condição cônica, inclusive nós verificamos o ângulo. Então, feito isto, faremos cada armadura numa cor diferente para facilitar a visualização. Né? Então, nós temos numa direção, conforme já observado, 20,95 centímetros, e também na outra direção sendo igual, né? Então, aquela situação que dissemos, onde ASTY e ASTX são iguais, ok? 20,95 centímetros quadrados. Para isso, utilizando a tabela A4, que está nas apostilas do professor Paulo Sérgio Santos Bastos, automaticamente a gente consegue definir qual é a quantidade de armaduras que nós conseguimos atender àquela condição de 20,95 centímetros quadrados. 10 barras de 16 milímetros geraria, então, vejamos, uma condição de 20 centímetros quadrados. Entretanto, isso não atende aquilo que nós precisamos, aquela condição de automaticamente serem utilizadas as barras de 20,95. Porém, nós sabemos que 10 barras não atende, só que se eu adicionar mais uma barra nessas 10, mais uma barra de 16, vai atender. Porque eu sei que 10 barras de 16 dá 20 centímetros quadrados. Se eu colocar mais uma barra de 16, que tem 2 centímetros quadrados, então 10 mais 1 são 11 barras. 20 centímetros quadrados mais 2 centímetros quadrados são 22 centímetros quadrados. Então, 11 barras de 16, isso gera 22 centímetros quadrados e atende àquilo que foi calculado. Tá? Então, uma opção seria usar 11 barras de 16 milímetros, gerando 22 centímetros quadrados, o que é maior do que o que foi calculado. Vamos buscar uma outra opção na mesma tabela, pensando agora em barras de um menor diâmetro, barras de 12,5 milímetros, pelo fato de conseguirmos distribuir melhor, né? Lembrando que a sapata tem dimensões aí de 265 e 210 centímetros, então, para buscar um espaçamento mais interessante aí, um espaçamento que deixa as barras melhor distribuídas, tá? Não tão espaçadas assim. Então, como é que eu consigo fazer isso? Da mesma forma, vamos verificar, no caso, como eu disse, com relação à barra de 12,5. Então, 10 barras de 12,5, pela tabela, eu sei que dá 12,5 centímetros quadrados. Para eu poder chegar, no caso de 20,95, do 12,5 até 20,95, ainda me faltam 8,45 centímetros quadrados. Então, veja só, 8,45 eu não tenho, mas eu tenho aqui 8,75. Então, com isso, vejamos, 7 mais 10 barras são iguais a 17 barras. 17 barras de 12,5 é só multiplicar
né, ou melhor, somar ali 8,75 mais 12,5, vai dar 21,25. Então, somando as quantidades aqui e, consequentemente, também as áreas de aço, nós conseguimos atender, né, escolher uma opção que atenda ao cálculo realizado em função dos esforços que nós temos para esse exemplo. Então, ao adotar 17 barras de 12,5, nós temos 21,25 centímetros quadrados, inclusive é uma área de aço mais próxima do que a que foi inicialmente adotada, no caso de barras de 16. Ambas são maiores, as duas são uma boa solução para o que a gente necessita. Eu, particularmente, escolheria essa segunda opção, não só por estar mais próxima, mas também por ser uma quantidade maior de barras, o que vai gerar um espaçamento um pouco menor e, consequentemente, vai atender aquela condição que eu costumo falar, que o espaçamento ideal fica ali entre 10 e 20 centímetros. Tá? Não que não possa utilizar espaçamentos maiores ou menores, mas o ideal gira em torno de 10 a 20 centímetros de espaçamento. Então, isso, lógico, a gente vai verificar na sequência. Então, optando por 17 barras de 12,5, automaticamente a gente vai ter que colocar isso no desenho. Vamos utilizar aqui, lembrando que nós colocaremos as dobras de fora a fora, a barra posicionada também de fora a fora, né? Sem esquecer que nós devemos respeitar o cobrimento, né? De cada lado, representando aqui no corte. E na sequência nós fazemos o mesmo, colocando, projetando essa barra mais abaixo aqui, para poder fazer o detalhamento dela com os comprimentos e as devidas quantidades. Então, sabendo, desde lá o enunciado, o cobrimento adotado nesse exemplo é um cobrimento de 4 centímetros, com isso a gente já consegue obter as informações de medida. Então, eu tenho 265 centímetros, que se trata da dimensão horizontal aqui dela. Se eu tenho que tirar 4 centímetros de um lado, 4 centímetros do outro, eu já tenho 8 centímetros a menos. Então, 265 menos 8, eu tenho 257 centímetros de comprimento de ferro, 257, nesse sentido aqui. Para as patas, para as dobras verticais, vamos adotar uma sequência igual, 25, que é o tamanho do H0, tiraremos o cobrimento embaixo e tiraremos o cobrimento em cima. Então, também 25 menos 8, resultando em 17, o resultado dessa dobra, o tamanho dessa dobra de um lado e também do outro lado ali, 17 de cada lado. Essa primeira barra nós chamaremos de N1, ela vai ter uma bitola de 12,5 milímetros, 12,5, e o comprimento dela é a somatória dessas medidas, 257 mais 34, 291 ao total. Faltam duas informações aqui dessa barra, que é o espaçamento dela, ou seja, cada quanto ela vai ficar posicionada, e a quantidade. A quantidade a gente já sabe, 17, foi aquela que nós tiramos lá da tabela. Então, 17 N1. A partir dessa informação de 17, nós encontraremos os espaçamentos. Então, vamos observar no desenho. Essa barra na direção X, ela está disposta ao longo da direção Y. Exatamente. Por quê? Eu tenho uma barra na direção X, aí eu tenho outra barra na direção X, outra barra na direção X. Então, ela está disposta ao longo da direção Y. Então, no sentido vertical, a cada determinado espaçamento, eu tenho uma barra azul aqui na horizontal. Então, para isso, para eu achar o espaçamento, eu tenho que pegar essa medida na vertical, ou seja, a medida em Y, para achar o espaçamento em X. Depois vai ser o contrário, eu vou pegar a medida em X para achar o espaçamento em Y. A quantidade aqui, né, será toda a dimensão em Y, ou seja, na vertical, e eu vou dividir pelo número de barras para nós chegarmos no espaçamento médio aqui, né? Só que essa dimensão vertical eu conheço, 210. Entretanto, em vez de usar 210, nós usaremos 202. Bom,
que é para respeitar o cobrimento. Então, 210 menos 4, menos 4, 202. Calculando 202 dividido por 17, que é o número de barras, vai dar 11,9. Tá? Isso daqui seria um espaçamento que, no final das contas, nós vamos arredondar aqui para aproximadamente 12 centímetros. Tá? Aqui, no caso, eu coloquei quantidade, na verdade, é espaçamento, né? Eu escrevi quantidade, estou falando que é espaçamento e acabei escrevendo quantidade. Então, aqui, na verdade, está falando de espaçamento. Espaçamento que nós vamos botar para essa barra, aproximadamente aqui, 12 centímetros e marca lá 12 centímetros. No outro sentido, é semelhante. A diferença é que vai estar na vertical. Então, eu tenho a barra aqui, descendo. Importante lembrar que a posição N1, ela está aqui embaixo. Eu terei 17 barras dessa posição N1 passando por baixo. E sempre respeitando o cobrimento, claro, né? Aqui no desenho não está muito claro a questão do cobrimento, né? E da mesma forma que eu tenho aqui no outro corte as barras, a N2, que nós chamaremos de N2, passando por cima, né? Uma vai por baixo, a outra vai por cima delas. Então, essa barra pertinente a N2, o jeito de calcular os comprimentos e tudo mais é semelhante. As dobras serão 25, tá? Porque aqui também possui 25. Nós teremos 25 menos 4, menos 4. Isso dá 17 centímetros. Nós vamos tirar mais 1 centímetro, poderia até tirar mais 2 centímetros, por conta dela estar em cima da N1. Então, se nós descontarmos mais 2 centímetros por ela estar em cima da outra, então 25 menos 4, menos 4, menos 2. Isso dá 15, né? Eu vou acabar desenhando aqui na horizontal mesmo pela facilidade, né? 17, N2, o nome dela. Bitola é a mesma. Lembrando que a quantidade é igual nas duas direções, por conta dela ser homotética e a distribuição dos esforços ser igual também. Espaçamento não sei, vamos verificar. Comprimento total dela. Então, vejamos. Nós temos 15 centímetros para cada dobra. O comprimento contínuo, aqui o comprimento reto da barra, sem considerar a dobra, vai ser de modo similar ao que fizemos na N1, ou seja, nós temos 210 no sentido vertical, desconta cobrimento embaixo, desconta cobrimento em cima, isso dá 202, ok? Então, 202 mais 30, né, 15, 15, isso dá 232, tá bom? O espaçamento dessa barra, nesse caso, o espaçamento da N2 será também dividido por 17, porque a quantidade de barras é igual. O que muda agora é a barra N2, ela está aqui, ó, nesse sentido vertical, só que ela está disposta ao longo de quem? Ao longo da horizontal. Então, eu vou pegar a distância horizontal aqui, o comprimento total na horizontal, que é 265, desconto os cobrimentos, então 265 menos 4 dá 257. E divido pelo espaçamento, desculpa, pela quantidade de barras. Então, vai ser o espaçamento horizontal, a dimensão horizontal da sapata, 265, menos os cobrimentos, que dá menos 4 e menos 4, e isso divide pelo número de barras. Nesse caso, vamos arredondar aqui, 15 centímetros de espaçamento. Então, aqui será 15. Veja só, se na horizontal a distância da sapata, né, o comprimento da sapata na horizontal, na direção X, é maior, né, 265 é maior do que 210,
Isso significa que nessa direção horizontal, se a quantidade de barras é igual para as duas direções, nessa direção as barras vão estar mais longe, ou seja, a 15 centímetros umas das outras. Então, a cada 15 centímetros, aqui eu vou ter 15 centímetros entre uma barra e outra. No caso da posição N1, a distância entre uma barra e outra será, na verdade, de 12 centímetros. Essa distância aqui entre uma barra e outra será de 12, ao longo de toda a extensão do elemento. Seguindo, então, nós temos que calcular a tabela de ferros. Essa tabela de ferros, ela vai depender diretamente da condição, o que nós temos de barras. Então, posição N1, posição N2, e assim por diante. Bom, então, vejamos, no caso, nós utilizaremos, então, aqui a posição, a bitola, quantidade dessa bitola, o comprimento unitário dessa barra, dessa posição, e, por fim, o comprimento total de cada posição. Então, nós temos duas posições, 1 e 2. Né? Com relação à posição 1 e 2, ambas possuem o mesmo diâmetro, o mesmo bitola. Tá? Então, as duas são de 12,5. As duas que nós escolhemos lá, bitola 12,5, lembrando que a bitola aqui é em milímetros, né? Quantidade também é igual para as duas, 17 e 17. Ao comprimento unitário, vejamos. A N1, 291. A N2, 232. Então, 291. E a N2, 232. Para a gente conseguir encontrar o comprimento total, basta multiplicar o comprimento unitário vezes a quantidade de barras. 17 vezes 291. 4.947. Lembrando que o comprimento aqui é em centímetros, e a bitola em milímetros. Bom? E abaixo, na posição de número 2, da mesma forma, aqui nós temos 3.944. Para poder sequenciar aqui, para continuarmos, nós temos que verificar qual é a massa por metro da bitola que nós usamos, que é a bitola de 12,5. Então, a bitola de 12,5, 12,5, também lá da apostila do professor Paulo Sérgio dos Santos Bastos, nós temos aqui a tabela 3, área de massa, área e massa linear. A barra de 12,5, que é o que nos interessa inicialmente, a massa linear dela é de 0,963, olha só, quilos por metro. Então, bitola 12,5, 0,963 quilos por metro. Então, 0,963, deixar anotado aqui para não esquecermos, quilograma, né, por metro. Então, com isso, se as duas bitolas são iguais, né, se as duas são iguais, a gente pode somar. Tá? Se fossem bitolas diferentes, não poderíamos somar, porque a massa linear delas também seria diferente. Como as duas são iguais, nós podemos somar. Então, 3.944 somando com 4.947, nós chegamos a 88, né? 8.891 centímetros de barra no total. Então, abaixo aqui, nós podemos colocar, né? Concluir, digamos, a bitola, sabendo o comprimento total, nós conseguimos calcular o peso dessa sapato, o peso de aço, no caso, né? Tabela de ferros, consequentemente o peso de aço. Para isso, bitola 12,5, repito, né? Nós só somamos pelo fato da bitola ser igual. 8891
Esse 8891, como falamos, estava em centímetros. Então, para poder achar o peso total, eu tenho que dividir esse valor por 100, para ficar em metros, 88,91, vezes 0,963, que é o peso, né, a massa linear da barra de 12,5. Multiplicando isso, nós temos 85 quilos e 62. 85,62. Tá? 8562 é o peso de aço dessa sapata. Com isso, a gente encerra o exercício por completo, né, finalizando até a tabela de ferros.